Início a 54ª reunião extraordinária do Conselho Universitário da UTFPR. Inicialmente, saúdo os conselheiros e apresento minhas boas-vindas. Verificado a existência de quórum, damos início à presente reunião com a posse dos novos conselheiros. Passo a palavra à nossa secretária para que chame os novos conselheiros à frente para a sua posse. Chamo o professor Gustavo Henrique Dalposso, representante suplente de Toledo. Professor Tiago Gilberto do Prado, representante suplente do campus Ponta Grossa. Aniversariantes do mês de outubro. Guatassara dos Santos Júnior, do dia 3. Evandro Alves Nakajima, dia 4. Gustavo Lacerda Dias, dia 6. Adriano Silva Borges, dia 18. Silvana Rocha, dia 28. Peço uma salva de palmas aos aniversariantes. Justificativas de ausência. Marcelo Gelbert está afastado para pós-doutorado em Portugal e seu suplente, Michel Batista, está em licença de tratamento de saúde. Renata Carneiro Gomes está afastada para doutorado. Edna Pelosi está em licença para o tratamento de saúde do pai e sua suplente, Karina Erbeli, está em licença de tratamento de saúde do filho. Almir Guinoato, compromisso acadêmico assumido anteriormente. Cláudio Base, está na função de diretor-geral em exercício do campus Medianeira e não poderá se ausentar nesse momento. E sua suplente, Aziza Kamal, não poderá viajar viagens longas, pois está gestante. Claudineia Save, justificativa de ausência em função do estado de saúde debilitado do pai e não poderá se ausentar nesse momento. E a suplente Cláudia Nardini está afastada para mandato classista. Ivan Coeser, participando do curso de capacitação. Kátia Picanso, justificou a ausência devido a compromissos já agendados anteriormente. Luiz Maurício de Rezende, em férias. José Gabardo, compromisso assumido anteriormente. Roberto Cândido,
não participará do debate Futurice, pois havia agendado atividade para 110 alunos no período da tarde. E Silvana Rocha não participará do debate Futura, pois dará aula para 2 turmas no período da tarde e noite. Coloco em votação as justificativas. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem levantando o braço. As justificativas estão aprovadas. Comunico que, até em função da antecipação da reunião, não foi possível concluir a ata da última reunião e a mesma será apresentada na próxima reunião. Comunicados da presidência. Inicialmente, hoje, no período da tarde, também foi uma convocação. Nós teremos a reunião do Futurice. É um momento institucional bastante importante e, na minha avaliação, a posição da UTF-PR acabou sendo acertada e não discutindo o documento anterior. Eu faço parte da lista de todos os reitores do Brasil e criou uma situação bastante desconfortável para as universidades que optaram por não aderir e já recusar o Futurice. A segunda proposta, e eu não estou fazendo juízo de valor, é absolutamente distinta da primeira. E eu diria mais uma coisa aos senhores. Eu tenho convicção que a terceira proposta será bastante distinta da segunda. Só que nós estamos chegando num momento importante. Hoje trouxemos algumas das maiores autoridades do Brasil, acadêmicas, que conhecem profundamente o programa. Eu queria dizer aos senhores que todos os conselheiros que disponibilizaram seu nome para participar da Comissão do Futura tiveram seus nomes acatados. Eu vou montar, a semana que vem, eu estive ausente a semana passada, mas na próxima semana eu já coloco a comissão e essa comissão vai ter a obrigação, e é absolutamente fundamental para a nossa universidade, de acompanhar o processo em curso. E eu entendo, como já tinha colocado em reuniões anteriores, que a atuação agora nossa, com algo palpável, nós não fomos, esse conselho não discutiu um PowerPoint. Agora já existe um documento para começar a discussão. E a partir dessa comissão, que vai assessorar a presidência, eu pretendo agir em Brasília com os deputados, tentando buscar os pontos que nos interessam. Hoje, uma leitura e sem juízo, houve avanços, mas ainda tem coisas muito preocupantes. Essa é a posição. Hoje de tarde, essa reunião vai subsidiar fortemente o que nós vamos avançar e vai ter uma reunião na Federal do Rio Grande do Sul, dia 4, que só pode participar o reitor até um pedaço e pode participar um membro do Conselho Universitário nessa segunda parte da reunião dos reitores. O tema é o Futurice, é uma comissão nomeada pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados, pelo César Maia, e o presidente dessa comissão que eu nomear do Futurice aqui do COUNE, eu vou levar para o Rio Grande do Sul. Então, está avançando e eu diria que agora a coisa começou de verdade, que nós saímos de um PowerPoint e temos uma proposta. Aqueles que não assistiram à fala que teve agora no FORGEP do secretário da CESU, eu recomendo que assistam e volto a dizer, a vida da universidade vai depender dessa ação, como em algum momento dependeu do REUNE. Eu espero que nós tenhamos a sabedoria, como foi com o REUNE, de tomar a decisão correta. Os senhores devem saber, mas é importante comunicar, aconteceu o descontingenciamento dos valores que estavam contingenciados pelo MEC. Esse descontingenciamento aconteceu dos valores relativos ao custeio. O valor de investimento, ainda que pequeno, não teve esse descontingenciamento.
Isso coloca a UTF-PR numa boa situação. Nós, como já tinha adiantado, a UTF-PR, diferente de quase todas as universidades do Brasil que anunciaram que fecharia as suas portas se não tivesse esse descontingenciamento, nós teríamos condições de trabalhar, evidentemente, com um esforço grande, e por isso até coloquei para os senhores, a UTF-PR hoje é uma das universidades que se encontra em melhores condições no Brasil. Vai ser difícil gastar esse dinheiro, mas cria uma perspectiva interessante também de colocar parte desses valores aí para o ano que vem, que mesmo acontecendo contingenciamento, enfim, o ano que vem, o prazo para gastar é bastante restrito e agora virou uma corrida contra o tempo. Mas é uma notícia importante e uma boa notícia. Eu gostaria de pedir autorização aos senhores, eu gostaria de fazer um comunicado que eu entendo que é muito importante para a universidade. Eu gostaria de pedir autorização para trazer um servidor, o servidor Elzimar, para fazer a apresentação dentro dos comunicados da presidência. O tema é a Unimed. A Unimed é um dos patrimônios dessa instituição e nós, com alguma frequência, quando tem qualquer aumento acima dos valores reais, dos valores que estavam programados, a comunidade, de forma muito clara, reclama, mas nós temos um plano que tudo que nós gastamos tem que ser pago. E outra constatação é que o regulamento da Unimed precisa ser alterado. Eu devo trazer na próxima reunião proposta de alteração, adequação do regulamento da Unimed. Adianto aos senhores conselheiros que será necessário fazermos mais 2 reuniões esse ano. Eu não tenho certeza se conseguimos fazer a de dezembro na data que já está prevista em função de ajustes aí com o relatório de gestão, enfim, que tem os órgãos de controle. Às vezes nós temos que fazer pequenas alterações, normalmente 1, 2, 3 dias antes, e no próximo mês já tem um quantitativo de assuntos aí que vai ser necessário convocá-los. Nesse sentido, eu peço que os senhores deixem o dia 22 de manhã já pré-agendado para poder participar dessa reunião. E eu gostaria de apresentar, para subsidiar e para a comunidade já ter conhecimento da questão da Unimed, sem discutir o regulamento, que apresentar dados financeiros. Nesse sentido, peço autorização para que o servidor Elzimar possa fazer a apresentação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, contrários, se manifestem levantando o braço. Eu peço que chame o servidor Elzimar para fazer a apresentação. Sim. Caro Elzimar, estando em condições, pode estar com a palavra, pode iniciar. Bom dia a todos. Então, a ideia da apresentação
É fazer. Isso não está aparecendo. Sim. Está meio lento o computador aqui. O computador está meio lento. Tá lento? Você tem pendrive? Quer passar no outro? Passa. Acho que foi. Aí. Tranquilo? Ah, sim, sim. Vou tentar agilizar aqui. Bom, então a ideia é fazer uma rápida apresentação do plano, né? Passar um breve histórico e a situação financeira do plano, que é a pedido do professor Pilati. O plano ele está vigente desde 1994, ele foi aprovado pelo Conselho Diretor da época. Tem um regulamento que foi aprovado pela deliberação número 5 de 94. Está um pouco lento aqui a apresentação. O computador que está... Estamos tendo pequenos problemas técnicos. Você tem Enquanto ele vai se ajustando, eu vou passar alguns outros breves comunicados aí. Próximo comunicado, semana passada, representando a universidade, eu participei do 4º Fórum de Universidades Russas e Ibero-Americanas na cidade de Sevilha. Foi um evento importante e gostaria de destacar um fato. Nós, enquanto universidade, estamos muito próximos e já com ações efetivas da Universidade de São Petersburgo. E uma coisa que não é tradicional na Rússia é o reitor sair da universidade. O reitor de São Petersburgo virá nos visitar, já está agendado no próximo mês, que é algo que não é peculiar, e a comitiva dele solicitou que façamos algumas tratativas para ações efetivas e projetos conjuntos das duas universidades. A Universidade de São Petersburgo escolheu 2 universidades no Brasil como parceiras. Uma foi a Universidade Tecnológica Federal do Paraná e a outra foi a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele está vindo para fazer tratativas com essas 2 instituições e esses vão ser os parceiros deles no Brasil.
Nós também, nesse evento, tivemos a oportunidade de fazer tratativas com os politécnicos da Espanha e com mais uma universidade russa, que é bem ao sul da Rússia, e essa universidade russa que nos procurou, e eu entendo que a participação nesse evento, que era um evento para os reitores, foi muito positiva, e nós estamos nos alinhando com universidades, todas que estão aí entre as 500 melhores do mundo. São parceiros consistentes, e foi um fórum importante, principalmente com a parceria da Politécnica de São Petersburgo. O próximo comunicado é que a ONU formalizou uma parceria para utilização do biogás com o campus Ponta Grossa. O valor já está depositado na conta e é um programa da ONU que merece destaque, é importante, com um campus da UTF-PR. É a primeira iniciativa da UTF-PR em parceria com a ONU que existe aporte de dinheiro. Essa semana também, com a presença da vice-reitora da Universidade Federal do Paraná e do reitor do Instituto Federal do Paraná, iniciamos tratativas, e as tratativas não foram simplesmente tratativas. Já vamos assinar a carta de intenção na próxima semana e já vamos pôr uma comissão de trabalho interinstitucional para fazer uma proposta e começar a funcionar muito rapidamente com o Consórcio de Inovação do Norte. E confesso aos senhores que, com extrema felicidade, eu vejo essa iniciativa. Hoje, qualquer universidade ou qualquer campus que se isole tende a pagar um preço muito alto. E essas iniciativas, que estão sendo cada vez mais frequentes, estão produzindo resultados importantes. Esse consórcio já tem ações efetivas, visa cursos de pós-graduação, e, nesse sentido, o Norte está dando passos importantes naquela direção que a CAPES está nos cobrando. Hoje, a CAPES, inclusive os programas que nós já temos de pós-graduação, está cobrando muito fortemente que esses programas se tornem multicampus, e, quando existe essa possibilidade, não porque não tenhamos um ou vários programas que têm qualidade suficiente, mas eles entendem que os que não têm devem ser puxados e a junção disso fortificar e termos programas mais fortes. É um novo modelo que está se desenhando, e esse consórcio cria essa possibilidade, está sendo chamado para participar dela as universidades estaduais, enfim, é uma iniciativa que vejo com muito bons olhos e tenho certeza, pela empolgação dos reitores que participaram, como um sucesso. Deixo registrado aí os meus parabéns aos campos Londrina, Cornélio Procópio e Apucarana. Também queria registrar com muita felicidade o resultado, e gostaria que constasse em ata os cumprimentos da presidência, do resultado alcançado pelos professores Isabelle Costa e Ricardo Schneider, do campus Toledo. Na última quinta-feira, dia 16, em Brasília, eles participaram do Prêmio Banco do Brasil de Tecnologia Social. Eu não tinha a dimensão desse prêmio até assistir o vídeo. Eles simplesmente ganharam tudo. Em 3 categorias eles foram vencedores, e essa premiação aconteceu em função da pesquisa do reuso de resíduos vítreos de aterros sanitários, meio ambiente e renda. Foram 3 categorias que eles foram premiados. O projeto realiza a reciclagem e reutilização de restos de vidraçarias comerciais na construção civil, de um modo sustentável e com custo baixo. Quem tiver a oportunidade, até eu vou passar para a nossa secretária e encaminhar para os senhores, só vendo a premiação para ter a dimensão. Fiquei extremamente feliz, peço que os representantes do Campus Toledo cumprimentem, vai constar em ata e vou fazer o encaminhamento. Também os diversos campos da UTF-PR realizaram ao longo dessa semana, até o dia 26, atividades relativas à Semana da Sustentabilidade.
evento destinado à promoção de ações em prol da responsabilidade ambiental. O evento é realizado como parte do compromisso da UTF-PR com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E nesses objetivos foram estabelecidas metas para o desenvolvimento sustentáveis essas metas deverão ser implementadas até 2030. São resultados importantes e que atestam o protagonismo cada vez maior dessa instituição, e os resultados mostram por que a visão que a sociedade tem dessa universidade como uma jovem e inovadora universidade. Retorno agora para o nosso plano de saúde. Agora vai andar? Por favor. Vamos lá. Fiz uma atualização no computador e provavelmente deu algum probleminha ali. Então, como eu dizia, o plano existe desde 1994 e o regulamento atual é aprovado pela deliberação 5 de 94. Tem como objetivo, então, garantir a assistência à saúde dos servidores, né, de maneira digna, segura e eficiente, para atender igualmente a todos os participantes. Então, esse é um dos princípios do plano de saúde. Participam, então, do plano os servidores ativos e dependentes, os aposentados e seus dependentes e os pensionistas. Ele é contratado por meio de licitação, então, praticamente a cada 5 anos é feita uma licitação, e a vencedora atual, aliás, desde o início do plano, tem sido a Unimed Curitiba, até pela característica de oferta do mercado, da forma como a gente licita este plano. Segue as orientações, a regulamentação da ANS, né, e tem um custo per capita, que é o valor pago para a operadora fazer esse gerenciamento no valor de R$ 21,21 per capita, então, portanto, por cada participante do plano. Para consultas e procedimentos de fora de Curitiba, há uma taxa, que é a taxa de intercâmbio, de 6%. Como a contratada é a Unimed Curitiba, ela trabalha de forma cooperada, então existe uma taxa das demais Unimeds em relação à prestadora contratada, que é a Unimed Curitiba. Ele funciona completamente com base nas contribuições dos beneficiários. Então, os usuários do plano que bancam toda a parte financeira do plano. A participação da UTF-PR, ela se dá de forma indireta. Então, essa participação se dá por meio do pagamento via folha de pagamento, né, do ressarcimento à assistência à saúde suplementar, que vai no contra-cheque com a rubrica chamada per capita saúde complementar. Então, nós vamos ver nos próximos slides como é feita essa composição, né? Isso fica mais claro como se dá essa contrapartida da universidade. Mas diretamente no financeiro do plano, a universidade não participa. Este ressarcimento que é pago em folha segue uma tabela que se baseia em remuneração e faixa etária. Então, conforme a remuneração é mais alta, menor esse valor, e quanto maior a idade, maior esse valor, nessa composição que é feita pela portaria do Ministério do Planejamento número 8, de 2016. Tá? Então, o menor valor de ressarcimento ao servidor é de R$ 101,00, e o maior valor é de R$ 205,63. Então, esses valores aqui a gente não tem gerência, é feito pelo governo federal o estabelecimento desses valores. Esses valores são pagos por dependente. Então, se tem mais de um beneficiário na família, né, é proporcional ao número de beneficiários. O valor do plano de saúde que os servidores que contratam pagam está nessa primeira coluna. São os valores de contribuição que são descontados do servidor por faixa salarial, que eu já detalho no próximo slide ali. Então, ele parte de R$ 95,00 até R$ 343,60. Se a gente pegar, então, menor valor possível e maior valor possível, que depende da faixa etária e remuneração,
nós temos uma diferença que é aquilo que efetivamente o servidor desembolsa para pagar o seu plano, que varia de R$0 nessa primeira faixa, porque paga o equivalente ao valor do reembolso, né? De R$0 até R$242 como valor máximo que cada beneficiário paga pelo plano de saúde da UTFPR. Então, estas são as faixas, né? Ela foi aprovada pela portaria 148, agora de janeiro de 2019. Então, são essas as faixas de remuneração que impactam no valor que o servidor paga mensalmente pelo plano de saúde por beneficiário. E este aqui é o quadro de beneficiários. Como mudou, eu fiz no PowerPoint, ele desconfigurou aqui um pouquinho a tabela, mas nós temos 7.729 beneficiários com referência no mês de agosto de 2019. Tá? Esse número tem se mantido estável nos últimos meses, principalmente, né? Ele se mantém nessa faixa, oscila em torno dessa faixa de usuários. Então, o valor máximo aqui de arrecadação, como a gente viu no slide anterior, é de R$ 343,60, sendo que o efetivamente pago R$ 242 por servidor. O maior agrupamento de contribuintes se dá nesse valor de 955 contribuintes para esta faixa salarial entre 18 e 20 mil reais. Tá? A distribuição dos usuários é dessa maneira, o maior grupo está em Curitiba, né, 37%. Então, nessa distribuição por campos. Bom, em termos financeiros, esse é o histórico do ano atual, né, do exercício de 2019. Essa coluna de despesas, que é o faturamento, a fatura apresentada pelo plano de saúde. Nesta outra coluna, as receitas e aqui o saldo do mês, né. Se a gente observar, esse saldo manteve-se de forma razoável até o mês de março, e a partir do mês de março, com exceção aqui do mês de maio, ele passou a ter um valor negativo, quase que constante, e valores até considerados altos, né? Como aqui em abril, 458 mil, junho, 426 mil, sendo que no acumulado do ano, esse saldo agora, já considerando outubro, já chega uma diferença entre a arrecadação e despesas do plano de saúde na faixa de 1.266.000. Tá? Eu já entro em detalhes aqui em relação a esses valores. Esse gráfico aqui apresenta essa evolução de arrecadação e despesa. Tá? A gente pode observar uma tendência de crescimento aí nessas despesas, enquanto a arrecadação tende a ficar estável, já que não há correção ao longo do ano, né? São itens que a gente observa nessa gestão, a diferença média per capita da arrecadação. Então, se a gente considerar todo o ano, a diferença da arrecadação é menos R$ 14 entre o custo e a arrecadação. Se a gente pegar somente os últimos 6 meses, essa diferença dobra, né? Vai para cerca de R$ 31 de déficit a relação per capita de arrecadação. Então, esse é um dos fatores que a gente considera para, eventualmente, estudar um eventual reajuste do plano. Esse reajuste do plano, ele costuma ser anual, né? Mas existe no regulamento uma cláusula de equilíbrio econômico-financeiro, então é isso que a gente procura gerenciar aqui, de forma a não ter problemas de fluxo de caixa para fazer o pagamento do plano, né? Em relação a esses valores, uma explicação importante é a forma de funcionamento do plano. Essa fatura apresentada pela Unimed é pela modalidade que a gente utiliza de contratação. Ela é uma modalidade que é de custo operacional. Então, a Unimed, ela proporciona a rede de atendimento para nós, mas os custos são bancados integralmente pelos beneficiários, né? Então, o procedimento ele é pago integralmente pelos beneficiários.
A única taxa que a Unimed, de fato, arrecada são esses R$ 21,00, que é a da taxa de administração. O restante é cobrado via fatura. Qualquer procedimento que se faça no âmbito do plano de saúde, ele vem integralmente para a cobrança do plano, né? Então, faço uma consulta, custa R$ 90,00, esses R$ 90,00 vêm para a cobrança do plano. Tá? Okay. Então, o que nos preocupa neste momento, né, é este saldo que vem em decréscimo. Esse saldo acumulado no ano já chega a R$ 1.266.000. Nós temos a proposta do reitor, acho que para o próximo CUNE, trazer uma alteração no regulamento, né? Então, alguns ajustes no regulamento para aprimorar a gestão do plano, né, e tentar buscar essa gestão, esse equilíbrio econômico-financeiro por meio do próximo regulamento. Nós temos aqui um gráfico que são os maiores gastos, né? Então, acima de R$ 100.000, isso aqui por usuário, né? Nós temos apenas um usuário que gerou uma despesa de R$ 103.000, 10 usuários com despesas acima de R$ 50.000 e 64 usuários com despesas mensais acima de R$ 20.000. Como é custo operacional, né? As origens desses gastos geralmente são as neoplasias, a esclerose múltipla, que são tratamentos mais caros, né, e que acabam afetando o plano na medida que os eventos surgem no dia a dia. São fatores que a gente não consegue fazer uma gestão, porque depende do sinistro acontecer, né? Então, esta aqui é uma evolução do plano nos anos de 2016 até 2019. Então, esteve estável na linha azul, que é o ano de 2016, e, posteriormente, ano a ano, essa taxa de custos do plano ela vem aumentando. Isso é originário do mercado de saúde, né? Aqui é o acumulado, então, a linha do tempo desde 2016 até agora, outubro de 2019. Se a gente observar na parte final aqui, a gente observa uma tendência de aceleração nesses custos, né, que são os originários do mercado. Essa aqui é a visão mais específica de janeiro a outubro de 2019, mas a tendência ainda é de crescimento. Então, há uma tendência de mês a mês, uma oscilação ou outra, mas a tendência é de crescimento. Aí aqui tem dados do plano em si, né, fica disponível na apresentação daí. Senhores conselheiros, eu confesso que eu tive, e já estava há bastante tempo na gestão, e eu sempre tive dificuldade em entender o plano de saúde. E eu estou tentando uma apresentação aberta desses dados, nunca foi feito, e eu estou fazendo no COUNE para toda a comunidade ter acesso, que é importante. Eu queria dizer para os senhores que o plano de saúde é um patrimônio dessa instituição. E diria mais, eu acompanhei todos os casos de pessoas que tiveram problemas seríssimos de saúde e aqueles que tinham o plano tiveram uma condição e tenho certeza que todos conhecem, tiveram uma condição decente para enfrentar o problema. Eu diria para os senhores que o plano de saúde da UTFPR é um case de sucesso, e não sou eu que estou dizendo. Quem disse isso no relatório, esse ano, foi a CGU, que apontou esse plano como uma das melhores práticas. Eu vou resumir para os senhores. Quanto custa cada uma das pessoas que estão no plano de saúde, quanto custa para a universidade, que nós temos que pagar todo mês? R$ 21,00. Em média, cada um paga 300 no seu contra-cheque. Você vai dizer assim, mas então eu custo 21 e estou pagando 300. Eu fiz uma média, mas esse é o que mais ou menos todo mundo paga. Não é verdade que é 300, porque, em média, cada um recebe 100 de retorno. Então, esse plano de saúde custa R$ 200,00 para cada servidor e a universidade paga R$ 21,21. Um plano de saúde desse equivalente, em média, no mercado, custa mais de R$ 1.000. Mais de R$ 1.000. Ele é completo e tem até alguns, acaba tendo alguns adicionais. Se você for pegar as pessoas de mais idade, eu diria que custa mais de R$ 2.000. Eu estou fazendo uma média, mas certamente é mais de R$ 1.000. E nós pagamos 200. Nós temos um grande problema, nós estamos passando por uma licitação
2 empresas estão interessadas, estão no processo, só que, aparentemente, só uma tem condição de atender no Paraná inteiro. É a Unimed. A Mil parece que está tentando... Clinipan, desculpe. Mas é questionável se eles podem atender nos 13 campos. Nós estamos tentando melhorar isso daí. E a Unimed, como a única empresa que tem condições, ela faz o papel de dizer, não faço muita questão, se vocês não quiserem nos meus termos, acaba. Não precisamos. No começo do ano teve muita chiadeira, que se você fosse pegar a correção que era para ter no plano efetivamente, se não estou enganado, você não nem corrija, mas o índice deu negativo, não era para subir 1 centavo, e nós subimos um percentual de 15%. Estou arredondando, mas foi aquela chiadeira, que não podia subir acima da inflação, que o salário não subiu e tal. Por que não quebrou o plano ainda? A universidade lá atrás pôs dinheiro da sua 250 da arrecadação própria no plano. Agora a CGU veio e falou, não, isso aí é dinheiro público, vocês vão ter que devolver. E essa foi uma discussão séria, nós conseguimos negociar, tem um valor que ainda mantém o plano funcionando, mas nós temos alguns anos para devolver esse dinheiro que foi posto. Então, tem uma reserva ainda para manter o plano de saúde. E o que pega? Esse ano ainda está tranquilo. Ele falou que só teve um caso de mais de 100 mil reais. Então, cada um custa 21 reais. Paga 300. Recebe 100 de volta. Só que alguém gastando, teve um ano que eu verifiquei a fatura, nós tivemos 3 casos acima de 500 mil reais. O cara foi para a UTI, teve problema, custou 800 mil reais. Ele continuou pagando os 300 reais por mês, e essa diferença dos 21 para os 300 que pagou isso. De forma muito simples, é assim que funciona o plano. E, com a correção, enfim, é só pegar os gráficos e fazer a análise. O que estava sendo arrecadado, pagava. Nos últimos 5, 6 meses, houve uma tendência de aumento do plano considerável e está tendo um prejuízo mensal aí de 300, 400 mil reais por mês. Se não fizer nada, quebra o plano. Isso aqui eu estou sendo 100%, eu estou apresentando uma forma para a comunidade que nunca foi apresentada. Essa é a situação. E está na mão desse conselho, e eu volto a dizer, isso é um patrimônio da instituição que tem que zelar. E a solução para isso só tem uma. Só uma. Qualquer um já percebeu qual que é. Eu vou trazer na próxima reunião, é um dos temas que pautarei no próximo mês. Extremamente desagradável. Agora, volto a dizer, nós temos que pensar enquanto instituição, e aqui não é uma instituição política que, não vão fazer nada porque vai ter eleição de reitor até o meio do ano que vem. Nós temos que fazer a obrigação e trabalhar pela universidade e continuar funcionando. Por isso que essa universidade é, hoje, uma das melhores, mas certamente uma das 3, 4 melhores universidades em condição. Não é agradável o que nós vamos ter que fazer. Mas está aí o quadro, esses dados aí estão disponíveis. Vou disponibilizar para os senhores, absolutamente aberto, mas se não fizermos algo, nós perdemos uma coisa que é um patrimônio dessa instituição. E ainda tem a devolução para a CGU, que nós vamos ter que começar a devolver na casa de 500, 600 mil reais por ano. Só que eu considero, particularmente, que foi uma muito boa negociação com a CGU, que ele permitiu que esse dinheiro que nós temos que devolver, que aí vai parcelar, possa voltar para a nossa fundação e nós possamos usar ele como investimento. E aí o meu compromisso é trazer esse dinheiro e fazer editais, enfim, para todos os campos, com equipamentos, reverter com coisas que vão ser muito boas para nós. Então, considero que foi uma ótima negociação daquilo que nós não tínhamos mais como fazer. Essa é a situação do nosso plano de saúde. Agradeço ao Zimar, peço que se retire.
Terminados os comunicados, de imediato passo ao expediente. Processo: proposta de alteração do regulamento dos comitês de ética em pesquisa, CEP, envolvendo seres humanos da UTF-PR. Deliberação 11/2019. Só para situar os senhores conselheiros, esse regulamento recém-aprovado, essa comissão de ética da universidade que está se tornando absolutamente fundamental. Hoje, se há 10 anos ninguém tinha aqui a preocupação de passar os estudos pelo Comitê de Ética, hoje grande parte dos estudos já estão passando e tenho certeza que no futuro, face às exigências dos periódicos, todos os estudos vão passar. E esse Comitê de Ética, nós aprovamos o regulamento e ele recebeu uma visita do Comitê Nacional. E o Comitê Nacional, ele está impondo algumas coisas que até aumenta a obrigação, exigiu alterações no nosso regulamento, mas uma coisa eles também destacaram e motivo de orgulho. Eles disseram, hoje a UTF-PR tem um CEP, que é um CEP de excelência no Brasil. Mas foi feita essa imposição. A responsável pelo CEP está ali fora, não sei se é o caso, se tiver alguma dúvida, algum esclarecimento adicional, eu posso chamar, eu acho que não é o caso de pedir já. O esclarecimento que ela ia fazer, talvez com um pouco mais de extensão, é esse que eu fiz. E, em face disso, que eu estou trazendo para cá uma deliberação, como disse, por imposição do Comitê Nacional, para rever. E eles estão, objetivamente, o pedido deles é na direção de aumentar a responsabilidade dos entes dentro da universidade. Eu verifico com o senhor relator, conselheiro Guatassara dos Santos Júnior. Senhor relator, em condições para o relato? Então, por favor, venha à frente. Vai precisar do computador? Deixa eu só acompanhar. Estando pronto, pode estar com a palavra. Bem, bom dia a todos. Bom dia a todos. Então, trata-se do processo 23.064.016.971/2019-41 com o UNE. Então, como foi dito pelo senhor reitor, o assunto exigências da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, CONEP, para recredenciamento do CEP UTF-PR. Proponente, professora Frieda Saicra Barros, coordenadora do Conselho de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos da UTF-PR. Encaminhamento. O senhor reitor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná recebeu o ofício 35/2019 do Conselho de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos CEP, UTF-PR, solicitando encaminhamento das alterações realizadas no regulamento do CEP UTF-PR para apreciação do COURE. Motivação da solicitação. Então, como já foi dito aqui pelo senhor reitor, este regulamento ele passou recentemente pelo COUNE, foi aprovado por unanimidade, né? Porém, no seu recredenciamento desse CEP, houve uma condição, né, pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Então, o CEP da UTF recebeu o texto de e-mail, documento 11.28.899, anexo nesse processo, com exigências para o recredenciamento solicitado. Então, eu vou ler aqui, basicamente, o que está escrito nesse anexo. A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa participa que o Comitê de Ética em Pesquisa, CEP, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTF-PR, que o período de gestão do comitê venceu em 27/4/2019. Desta forma, solicitamos celeridade no atendimento ao especificado no artigo 2º da Resolução CNS 370/07, que prevê: a renovação do registro do CEP deverá ser solicitada desde 60 dias antes até 60 dias após a data do vencimento do mandato. E será efetivada mediante avaliação do CEP,
e atendimento das condições e funcionamentos descritas no item 1.1. Informamos que aguardaremos até 30/10/2019 entrada na CONEP da solicitação de renovação de registro desse CEP, enviado em formato PDF com recurso copiar e colar ao e-mail conep.cep@saude.gov.br a tempo da reunião ordinária dos membros da CONEP, a ocorrer no final deste mês de outubro de 2019, e assim evitar que o CEP seja suspenso junto ao sistema Plataforma Brasil. Com o objetivo de facilitar o trâmite, informamos que a documentação a ser enviada deve ser composta de 1. Formulário de CEP. 2. Ato de designação dos integrantes do CEP. 3. Regulamento interno do CEP. 4. Indicação de representantes de usuários do CEP. 5. Descrição das instituições requerentes e comprovação dos requisitos mínimos enviando documentos. 6. Descrição das condições mínimas do funcionamento do CEP. De acordo com o ofício 35 de 2019 do CEP, a coordenadora do CEP, o TFPR, relata que os itens 1, 2, 4 e 5, pendências, já estão sendo resolvidas, restando as alterações solicitadas para o regulamento do CEP, descritas abaixo, que é o que cabe à apreciação pelo COUNE. A coordenadora ela não cita o item 6 aqui, né, como já resolvido, mas eu entendo que sim, que seriam as descrições das condições mínimas do funcionamento do CEP, que é um documento que deve ser enviado ao CEP assinado pelo nosso reitor. Então, eu acredito que esse daí ela nem citou, porque já deve estar resolvido. Bem, e descritas abaixo, cabe a apreciação do COUNE. Então, o CONEP ele já coloca aqui exatamente o que precisa desse item 3, né, no regulamento, que, na verdade, é a inserção de alguns itens. Então, ele coloca aqui, inserir no texto que o CEP, ao analisar e decidir sobre as pesquisas submetidas à sua apreciação, se torna corresponsável por garantir a proteção dos participantes de pesquisa. Na descrição letra B, na descrição dos funcionamentos do CEP, deve constar a localização física do CEP na instituição, o horário de funcionamento e o atendimento aos pesquisadores e ao público em geral do CEP. Letra C, inserir no texto que, ao receber denúncias ou perceber situações de infrações éticas, sobretudo as que impliquem riscos aos participantes de pesquisa, os fatos devem ser comunicados às instâncias competentes para averiguação e, quando couber, ao Ministério Público. Letra D. O pesquisador terá prazo de 30 dias, contados a partir de sua emissão na Plataforma Brasil, para atendê-la. Decorrido esse prazo, o CEP terá 30 dias para emitir o parecer final, aprovando ou reprovando o protocolo. Letra E. Definir o documento os procedimentos a serem adotados pelo CEP quando da ocorrência de greve ou recesso institucional. Informamos que, além de informar imediatamente a CONEP, por e-mail, quando da ocorrência das situações de greve e de recesso institucional, deve ser antecipado. Participamos que, de acordo com a Carta Circular 244/16 da CONEP, cabe ao CEP, em caso de greve institucional, comunicar à comunidade de pesquisadores e às instâncias institucionais correlatas por meio, por exemplo, comissões de pós-graduação, centro de pesquisa, clínica, dentre outros, quanto à situação, informando se haverá interrupção temporária da tramitação dos protocolos e se a tramitação permanecerá paralisada, parcial ou totalmente, pelo tempo que perdurar a greve. Aos participantes de pesquisa e seus representantes, o tempo de duração estimado de greve e as formas de contato com a CONEP, de modo que permaneçam assistidos em caso de dúvidas sobre a eticidade e apresentação de denúncia durante o período de greve. Também cabe, em relação aos projetos de caráter acadêmico, como o TCC,
projetos de mestrado e doutorado, a instituição deverá adequar devidamente os prazos dos alunos, de acordo com a situação de cada um, caso haja atraso na avaliação ética pelo EPP institucional, e informar a CONEP quais as providências serão adotadas para regularizar a situação quanto à tramitação dos projetos para apreciação, quanto à apreciação dos projetos para apreciação ética, após o período de paralisação e recesso. Segundo, e recesso institucional, informar com a devida antecedência e por meio de ampla divulgação por via eletrônica à comunidade de pesquisadores o período exato de duração do recesso e aos participantes de pesquisa e seus representantes o período exato de duração do recesso e suas formas de contato com o CEP e a CONEP, de modo que permaneçam assistidos em caso de dúvidas sobre a eticidade e apresentação de denúncias durante todo o período de recesso. Então, eu lendo esse e-mail, eu entendi que a CONEP ela já ofereceu ao nosso CEP o texto exatamente como deveria até ser colocado no nosso, acrescentado em nosso regulamento. Então, o CEP vem com as propostas de alteração. 3. Proposta de alteração para o regulamento para atendimento à CONEP. E análise. 3.1. Para atendimento à linha A. Inserir no texto que o CEP, ao analisar e decidir sobre as pesquisas submetidas à sua apreciação, se torna corresponsável por garantir a proteção dos participantes de pesquisa. Proposta. Incluir no item 3 no artigo 18, são atribuições dos CEP UTF-PR. Item 3. Garantir a proteção dos participantes de pesquisa ao analisar e decidir sobre as pesquisas submetidas à sua apreciação, tornando-se corresponsável. Então, na minha análise, eu entendi que esse texto atende ao solicitado. 3.2. Para o atendimento da linha B, na descrição do funcionamento do CEP deve constar a localização física do CEP na instituição, horário de funcionamento e de atendimento aos pesquisadores e ao público em geral do CEP. Tem-se. Proposta dos artigos 28 e 29. Redação para o artigo 28. Todos os CEPs UTF-PR serão instalados nas dependências de campus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Por se tratar de um regulamento geral para a criação de CEPs da UTF-PR, a descrição do funcionamento, bem como a localização do CEP no campus sediado, horário de funcionamento e de atendimento aos pesquisadores e ao público em geral do CEP, serão feitos por instrução normativa, contendo essa descrição para cada campus sede de CEP, encaminhado à CONEP juntamente com a documentação para credenciamento/recredenciamento. Então, aqui, hoje o CEP não está em todos os campos, mas isso pode ser que seja possível, né? Então, ele deixa, o texto do regulamento, ele deixa aberto isso, porém, aqui no final, eu acho que essa última frase aí não cabe no regulamento. Então, na minha análise, eu solicito a alteração da redação desse artigo 28 para: todos os CEPs UTF-PR serão instalados nas dependências de campus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e a descrição do funcionamento, bem como localização do CEP no campus sediado, horário de funcionamento e de atendimento aos pesquisadores e ao público em geral, serão disponibilizados em resolução específica. Então, porque essas sedes elas podem ser alteradas, então essa resolução específica ela não depende de passar pelo COUNA, então a coordenação tem a condição de estar alterando devido a essa necessidade. Proposta para a redação do artigo 29. Todos os CEPs UTF-PR darão ampla divulgação de sua resolução específica a pesquisadores e público em geral, os locais e horários de atendimento por meio de instrução via broadcast, editais informativos, entre outros. Análise.
O artigo 29, no meu entendimento, ele deve tornar-se um parágrafo único do artigo 28, com o seguinte texto: todos os CEPs do TFPR darão ampla divulgação aos pesquisadores e público em geral de sua resolução específica no portal da UTFPR e em quadro de avisos dos respectivos campos. Então, eu só faço uma observação que, como aqui já começa a alteração nos artigos, a proponente terá que rever essa numeração dos artigos do regulamento a partir daqui. 3.3. Para o atendimento da linha C, inserir no texto que, ao receber denúncias ou perceber situações de infrações éticas, sobretudo as que impliquem riscos aos participantes de pesquisas, os fatos devem ser comunicados às instâncias competentes para averiguação e, quando couber, ao Ministério Público. Proposta de alteração do artigo do item 7. Proposta de alteração do texto do item 7 do artigo 18. São atribuições do CEP e o TFPR. Requerer instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, PROPEPG, e ou à Coordenação Geral do ICEP, em caso de denúncias de irregularidades de natureza ética ou perceber situações de infrações éticas, sobretudo que impliquem riscos aos participantes de pesquisa. Em havendo comprovação, comunicar à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP, e as instâncias competentes para averiguação, e ainda no que couber, ao Ministério Público. Bem, quando eu olhei esse texto, eu fiquei pensando assim, que às vezes chegam algumas denúncias ou informações ao CEP que provavelmente não vai caber diretamente uma instauração de um processo administrativo e assim por diante. Cabe uma análise do CEP anterior, né? Então, ao analisar, a minha sugestão é utilizar o texto sugerido pela CONEP, para o CEP não ficar obrigando a qualquer denúncia seguir o exposto no texto proposto, né? Porque aí estaria no regulamento. Solicita-se, então, a alteração do texto como segue, para esse item 7. Ao receber denúncias ou perceber situações de infrações éticas, sobretudo as que impliquem em riscos aos proponentes de pesquisas, os fatos devem ser comunicados às instâncias competentes para averiguação e providências, que seria internamente o trâmite na universidade. E, quando couber, comunicado ao Ministério Público. Então, desta forma, fica contemplado justamente o que o CONEP solicitou. Item 3.4. Para atendimento da linha D, o pesquisador terá o prazo de 30 dias contados a partir de sua emissão na plataforma Brasil para atendê-la. Decorrido este prazo, o CEP terá 30 dias para emitir o parecer final, aprovando ou reprovando o protocolo. Proposta inclusão do artigo 42. O pesquisador terá o prazo de 30 dias contados a partir de sua emissão na plataforma Brasil para atendê-lo. Decorrido este prazo, o CEP terá 30 dias para emitir o parecer final, aprovando ou reprovando o protocolo. Na minha análise, atende o solicitado. 3.5. Para atendimento da linha E, definir no documento procedimentos a serem adotados pelo CEP quando da ocorrência de greve ou recesso institucional. Então, a proposta do CEP foi a inclusão dos artigos 46, 47 e 48, com a alteração da numeração do 49. Então, artigo 46. Os CEPs seguirão os trabalhos de avaliação de projetos e reuniões, bem como atendimento aos pesquisadores e ao público em geral do CEP, de acordo com o calendário escolar, definidos pela reitoria. Com relação ao recesso institucional e férias dos docentes, membros do CEP, caberão aos CEPs informar, conforme carta circular 244/16 CONEP, quanto à situação de recesso institucional, informando a interrupção temporária da tramitação dos protocolos. 2. Manter o atendimento aos pesquisadores e ao público em geral somente para assuntos relacionados à secretaria, durante o período de férias dos docentes. Parágrafo único. Ainda caberá aos CEPs informar que a devida antecedência é por meio de ampla divulgação via eletrônica à comunidade dos pesquisadores o período exato de duração do recesso.
e aos participantes de pesquisas e seus representantes o período exato de duração do recesso e as formas de contato com o CEP e a CONEP, de modo que permaneçam assistidos em caso de dúvidas sobre a eticidade e a apresentação de denúncias durante todo o período de recesso. Artigo 47. Em se tratando de greve, os membros do CEP terão a liberdade de acatar a manifestação. Entretanto, de acordo com a Carta Circular 244/16, CONEP, os CEPs deverão informar a CONEP e a comunidade de pesquisadores e as instâncias institucionais quanto à situação, informando se haverá interrupção temporária da tramitação dos protocolos e se a tramitação permanecerá paralisada, parcial ou totalmente, pelo tempo em que perdurar a greve, aos participantes de pesquisas e aos seus representantes do tempo de duração estimado da greve e as formas de contato com a CONEP, de modo que permaneçam assistidos em caso de dúvidas sobre a eticidade e a apresentação de denúncias durante todo o período da greve. Artigo 48. Com a relação aos projetos de caráter acadêmico, como o TCC, mestrado e doutorado, a instituição deverá adequar devidamente os prazos dos alunos, de acordo com a situação de cada um, caso haja atraso na avaliação de ética pelo CEP institucional, informando a CONEP o novo calendário acadêmico. 49. O presente regulamento entrará em vigor após a sua aprovação pelo Conselho Universitário da UTFPR e sua publicação no portal eletrônico do Comitê de Ética em Pesquisa envolver os seres humanos e onde mais for relevante para que seja dada ampla divulgação. Bem, aqui na minha análise, eu entendo deixar assim o texto exatamente como a CONEP sugeriu, tanto para o caso de greve como para recesso. Eu entendi que até a coordenação ali, ela separa esses textos ali em artigos e parágrafos ali, mas no meu entendimento não há essa necessidade. Então, eu estou colocando aqui, né, na análise que para a redação do artigo 46, que solicita-se alteração, artigo 46, todas as atividades desenvolvidas pelos CEPs seguirão respectivamente seus calendários acadêmicos. Solicita-se utilizar o texto informado no documento 11.28.299, texto do e-mail recebido da CONEP, compondo o artigo 47, em substituição aos textos dos artigos 47 e 48, como segue. Então, o artigo 47 ficaria: na ocorrência de greve ou recesso institucional, além de informar imediatamente a CONEP por meio do e-mail conep.cep@saude.gov.br, quando da ocorrência dessas situações, de acordo com a Carta Circular 244/16 da CONEP, também cabe ao CEP em caso de. Aí eu coloco exatamente como está no e-mail. Seria o item 1, greve institucional, que é comunicar à comunidade de pesquisadores e às instâncias institucionais correlatas quanto à situação, informando se haverá interrupção temporária da tramitação dos protocolos e se a tramitação permanecerá paralisada, parcial ou totalmente, pelo tempo que perdurar a greve. Comunicar aos participantes de pesquisa e seus representantes o tempo de duração estimado da greve e as formas de contato com a CONEP, de modo que permaneçam assistidos em caso de dúvidas sobre a eticidade e apresentação de denúncia durante todo o período da greve. E, em relação aos projetos de caráter acadêmico, como TCC, de mestrado e de doutorado, a instituição deverá adequar devidamente os prazos dos alunos, de acordo com a situação de cada um, caso haja atraso na avaliação ética pelo CEP institucional. E informar a CONEP quais as providências que serão adotadas para regularizar a sua situação quanto à tramitação de protocolos para apreciação ética após o período de paralisação. Bom, é exatamente o texto solicitado pela CONEP. Item 2, recesso institucional, e eu acrescentei aqui, ou férias docentes. Informar com a devida antecedência e por meio ampla de divulgação por via eletrônica à comunidade de pesquisadores o período exato de duração do recesso e aos participantes de pesquisas e seus representantes o período exato de duração do recesso e as formas de contato com o CEP e a CONEP, de modo que permaneçam assistidos em caso de dúvidas sobre a eticidade e a apresentação de denúncias durante todo o período do recesso.
Então, o artigo 49 deveria ser renumerado para o artigo 48, mas acho que essa numeração ainda altera desde lá de cima. 3.6, devido às alterações realizadas, então aqui, ao final, a partir do artigo 28, rever as numerações dos mesmos. 4, parecer. Considerando o exposto, meu parecer é favorável à aprovação dessa proposta de alteração do regulamento do CEP, o TFPR. Curitiba, 23 de novembro de 2019. Conselheiro, professor Guatassar Santos Júnior. Em discussão, o relato. Conselheiro Thiago. Uma pergunta simples. Será que realmente requer a estrutura de campus a campus, o CEP? O Guatassara, que já está como diretor de pós-graduação, acho que pode até responder a nível de Ponta Grossa, para ter uma base, porque eu não sei como é que funciona, mas como que é essa estrutura do CEP? Vai ter que ter um secretário? Porque hoje a gente enfrenta um problema bem grande no nosso campus, que é a falta de servidores para prestar certos serviços. E o CEP é mais uma função para mais um servidor. Então, se for ver o espaço físico, é até o de menos, né? O servidor é mais difícil que seguir com o espaço físico. Posso responder? Veja, essa é uma previsão do CEP para o TFPR, certo? Posso dar um exemplo que a professora Rosane, que faz parte do CEP, já conversou comigo a respeito, né? E essas situações que você colocou aí realmente existem, né? Então, mas ela deve estar prevista em regulamento já essa situação, né, dessa previsão, que provavelmente o CEP, devido à demanda que existe de trabalhos, né, deverá ter essa descentralização, não diria para todos os campos, mas na medida do possível e avançando para os demais campos que nós temos no TFPR. Só me permita complementar, que eu também estou tendo acesso. O CEP, por exigências do Comitê Nacional, está ficando muito grande e caro e está aumentando demais a estrutura, a demanda. E vai aumentar. Eu tenho certeza que daqui a poucos anos, todas as revistas vão exigir parecer do Comitê de Ética, enfim, é algo que nós não temos alternativa. Então, o CEP está se organizando inicialmente para começar a abrir regionais. E esse regulamento, da forma que está, vai permitir isso daí. A ideia é abrir uma regional para concentrar lá as pessoas e facilitar o funcionamento. Evidentemente, isso daí vai pegar na prática em mais uma secretária, pelo menos meio período, que é o que está sendo negociado. Mas é uma coisa que não vai ter muita alternativa aí pelo caminho. Tá ok. Conselheiro Lino e depois conselheiro Cândido. Bom dia. Bom dia. É uma dúvida, mas acho que caberia aí talvez rever um pouquinho. No artigo 42, embora ele esteja transcrito tal qual a recomendação que veio da Comissão Nacional, há uma ambiguidade no texto, porque diz o seguinte: o pesquisador terá o prazo de 30 dias, contados a partir de sua emissão na Plataforma Brasil, para atendê-la. Essa sua emissão está ambígua. Ela permite, inclusive, entender que o pesquisador é que vai ser emitido na Plataforma Brasil. Então, não sei se não caberia aí o pessoal que entende mais de norma culta e de língua, poderia até auxiliar, mas me parece que há uma ambiguidade aí que poderia ser revista para deixar mais claro. Essa emissão se refere a que exatamente? Essa emissão, agora eu entendi o que você colocou mesmo aí. O pesquisador terá um prazo de 30 dias contados a partir de sua emissão na Plataforma Brasil para atendê-la, decorrente deste prazo. Então, o pesquisador ele submete a documentação e tem um parecer, né? Então, o pesquisador ele tem esses 30 dias para resolver essas pendências colocadas no parecer. Sim. E a partir daí, o CEP emitir o parecer final, né? Então, basicamente, é isso que deve acontecer. Então, eu concordo com você que a redação aqui está
truncada e eu solicito a correção. Conselheiro Cândido. Mais um esclarecimento, talvez isso viesse por resoluções posteriores, mas onde começa a definição do que vai passar pelo CEP? Quer responder? Na verdade, essa é uma iniciativa que vem do pesquisador e resguarda. O CEP é um órgão que nós temos que ter disponível para dar esse atendimento. Então, hoje, em tese, vamos pegar qualquer TCC, qualquer trabalho que envolve seres humanos, deve ser submetido até com uma garantia para quem está executando, para responsabilizar. Enfim, mas isso ele parte da demanda. Tá, mas essa é justamente a minha dúvida, porque os limites são bem dizer, vou ou não vou para o pesquisador, muito bem no TCC, que a gente tem um procedimento muito mais de acompanhamento, os prazos mais exíguos. Posso ser bem pragmático? Aonde quem está nessa situação na pós e precisa publicar, hoje a maioria absoluta das revistas, principalmente, ainda não 100%, por exemplo, da área de engenharias, mas está muito vinculado aonde o sujeito quer publicar e essa demanda pelas revistas. Mais alguém? Conselheiro Guilherme. Também a título de esclarecimento, não sei se é o momento de falar agora, mas existem assim questionamentos quanto aos níveis de exigência para determinadas pesquisas. Então existe, por exemplo, você vai pegar e vai fazer uma pesquisa que envolve um questionário, né, e exige isso mesmo rigor de uma pesquisa que envolve experiências com seres humanos, vamos dar um exemplo assim para exagerar. Então, eu não sei a que ponto que a gente pode chegar no equilíbrio aí, porque, às vezes, existe atraso nos trabalhos. Isso foi uma reclamação que eu vi de algumas pessoas que precisam. Eu não sei, eu acho que não é o caso agora de discutir isso, mas apenas um esclarecimento também, tirar essa dúvida. Me permita também, eu acho que a coisa pega lá na ponta. Na verdade, você está demandando o serviço, efetivamente o CEP está fazendo um trabalho importante, nós estamos estruturados, segundo o Conselho Nacional, nós já temos um CEP de excelência, e agora interferir no nível de exigência. A grande questão nessa mudança que incomodou muito o CEP foi ali que nós vamos se tornar corresponsáveis por todas as pesquisas realizadas, inclusive fora da instituição. E não tem alternativa, né? Nós já somos em certa medida. Agora, o CEP está no seu ritmo, por isso que estamos tentando readequar estruturas, criar estruturas regionais, que é uma estrutura cara, enfim, para tentar dar celeridade no processo. Mas isso daí, volto a dizer, é um meio ali, o CEP, a demanda está na ponta, para publicar você precisa ter o parecer favorável e você tem que demandar na outra ponta. Essa não pega exatamente na questão aqui do regulamento, mas está sendo feito esse esforço para tentar minimizar, inclusive, com essas estruturas que estão propostas aqui. Mais alguém? Em votação, o relato, com as alterações de redação que já foi proposta. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Contrários se manifestem levantando o braço. Abstenções. Está aprovadas as alterações por unanimidade. Muito obrigado. Nesse instante, a transmissão será interrompida em função da realização de processo restrito.